Olá, seja bem-vindo ao canal Não Ultrapasse. Eu me chamo Ana Paula e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais um caso. E esse caso é de investigação de um homem que é chamado Charles Ray Finch. Ele foi acusado de homicídio. Porém, esse caso teve toda uma reviravolta e eu gostaria de trazer uma série de casos parecidos com esse. Se você gostar desse tipo de caso, já deixa aí nos comentários para que eu possa pesquisar ainda mais a respeito disso. Mas antes de tudo, eu já gostaria que você se inscrevesse nesse canal, se você ainda não é inscrito, que você já deixasse o seu gostei. Por que é importante você fazer isso? Para que esse canal não somente cresça, mas que outras pessoas também possam ter acesso a esses vídeos. Quanto mais pessoas curtem e comentam, mais o YouTube encaminha para outras pessoas. Então eu conto com a sua ajuda, ok? O caso de hoje é sobre um homem chamado Charles Ray Finch. Eu pesquisei muito sobre a infância dele, mas eu não consegui encontrar nada. Não existem relatos em português detalhados sobre este caso, ok? Então tudo que eu tenho para trazer para vocês foi tirado da internet, do inglês para o português, então eu tive que traduzir. Então muitas coisas assim fica difícil de encontrar, ok? Então não tenho nada para falar sobre a infância dele, somente que ele era um homem pobre, nasceu numa periferia, e eles moravam ali na cidade de Wilson, que fica na Carolina do Norte. Em 13 de fevereiro de 1976, por volta das 21 horas, Richard Sheldon Holliman e seu funcionário Leslie Ford Jones estavam fechando sua mercearia e um posto de gasolina na US 117, no sul de Wilson. Holliman e Jones, eles estavam na frente da mercearia, eles já haviam fechado a mercearia que ficava no posto de gasolina, quando 3 homens negros abordam os dois e mandam com que eles abram a mercearia novamente. Ao abrir a mercearia, o Holliman, que era o dono, ele tinha uma arma de fogo e ele então tenta disparar essa arma contra os bandidos, porém os bandidos também estão armados e começa uma troca de tiro. O Jones, que era o funcionário, ele se esconde atrás do balcão para se defender, para se proteger. E depois de alguns minutos de tiroteio, tudo fica em silêncio. O Jones então sai de trás do balcão e ele percebe que o Holliman está muito ferido. Ele liga para a polícia chega imediatamente ao local e eles tentam ainda salvar o Holliman, mandam ele para um hospital. Ele passa por alguns procedimentos, mas ele não resiste e vem ao óbito. O Jones então dá o seu depoimento ao Tony Weiss, que era ali do gabinete do xerife. E ele passa a descrição dos suspeitos. Ele diz que ele lembra de um homem negro, que ele era alto e ele usava um casaco e que esse homem estava usando uma espingarda. Mais tarde, naquela mesma noite, o Tony, que era do gabinete do xerife ele de Wilson, que estava investigando o caso, eles saem ali na cidade de Wilson em busca do suspeito e eles param então um Cadillac azul e dentro desse Cadillac azul está o Charles Ray Finch. Então eles investigam dentro do carro e eles encontram um cartucho de uma espingarda e eles deduzem que o Finch era o assassino. Então ele é levado para a delegacia e lá ele é levado para dentro de uma sala específica junto de mais 6 homens negros. E o Tony, que é o responsável pela investigação, ele faz com que o Finch vista um casaco comprido e ele leva o Finch para essa sala com outras pessoas, com mais 6 homens. O Finch, na realidade, nem entende o que está acontecendo, ele nem sabe por que ele está vestindo aquele casaco. Ele nem tem ideia que ele vai ser acusado de assassinato, tanto é que ele não chama um advogado, porque ele nem sabia o que estava acontecendo. E durante todo o processo de investigação, ele nem teve um advogado, porque praticamente tudo aconteceu muito rápido. E lá dentro da sala,
o Jones, que era a pessoa que tinha praticamente visto o que aconteceu dentro da mercearia, ele olha pro Finch, vê ele vestido com aquele casaco e ele diz: olha, foi aquele homem que matou o Holliman. Ao entender a situação, o Fish diz que não foi ele, que ele nem estava perto do estabelecimento, que ele estava do outro lado da cidade, no Tom Smith, jogando poker com várias pessoas. E isso nem foi levado em consideração. Um legista então foi chamado para analisar a cena do crime e ele disse no depoimento ali de acusação contra o Finch que a arma que matou o Holliman era uma espingarda, uma carabina. Inclusive, o cartucho que havia sido encontrado dentro do Cadillac do Fish era compatível com a cena do crime. Então, não teve chance por Finch, ele foi acusado de assassinato. E na Carolina do Norte, esse tipo de crime, ele dá permissão para a pena de morte. Então, ele foi levado para o corredor da morte. O Finch, então, foi levado para uma prisão de segurança máxima. E sobre as suas costas estava a sentença de morte. Não tinha mais escapatória para ele. Depois de alguns anos preso, vivendo o caos dentro da prisão, ele teve um infarto fulminante e isso fez com que ele passasse a usar cadeiras de rodas, ele não conseguia se locomover e ele estava quase chegando na época da sua pena de morte, porém o estado da Carolina do Norte mudou essa lei, já não havia mais sentença, né, de morte e sim prisão perpétua. Então Fishing escapou por pouco de morrer e agora sobre ele estava uma prisão perpétua. Alguns advogados chegaram a tentar mudar a sentença do Finch, tentaram analisar o seu caso, mas eles não conseguiam nada. O testemunho do Jones havia sido muito forte. Ele diz que achava ter visto também o Finch, então ainda mais ele ter reconhecido a vítima, ele também achava que tinha visto a vítima. Depois de 40 anos preso, em 2002, um advogado chamado Coleman, ele decide pegar o caso do Finch e analisar, e ele percebe que aquele homem é inocente porque várias pessoas haviam visto Finch no poker e esse poker ficava do outro lado da cena do crime. O crime aconteceu às 21 horas e neste mesmo horário várias pessoas disseram que o Finch estava no poker, então ele percebeu que muitas coisas não batiam, que a investigação não estava bem feita, então ele entrou no caso para tentar provar a inocência do Finch. Naquela época, o estado da Carolina do Norte começou a passar por várias mudanças. Foi exigido que em todos os interrogatórios fossem registrados com gravações, que também quando a testemunha fosse identificar algum suspeito, que também fosse gravado. E isso foi algo que mudou para o bem, né? Porque aí tudo teria gravação, seria mais fácil provar alguma coisa. No caso do Finch, naquela época, não tinha esses procedimentos, então eles não tinham gravações, tinha apenas fotos, e fotos muitas vezes não são aceitas. Em 2002, o Coleman, ele então se junta com o advogado atual do Finch, e eles começam a revisar o caso, tentando achar provas que ajudem a provar a inocência dele. E eles encontraram fotos do dia em que o Finch, ele foi identificado como sendo o assassino, e ele era o único utilizando um casaco, e isso era bem estranho, porque o Finch havia dito que ele não estava usando um casaco, que o Tony, que era o investigador, havia mandado ele vestir aquele casaco. E eles perceberam que isso foi uma investida para facilitar a vítima a reconhecer o acusado, porque foi a única coisa que a vítima conseguia lembrar é que o assassino estava vestindo um casaco. Então os advogados de Finch vão até o tribunal fazer apelações
e tentar mostrar provas suficientes para achar um meio de libertar o Finch. O tribunal então permite que os advogados façam essa nova investigação. Então eles começam revendo todos os depoimentos e eles vão atrás das pessoas que depuseram e fazem um novo depoimento para tentar achar algo novo. Uma dessas testemunhas era o Nobel. Esse homem foi o único que disse que havia visto o Finch no estabelecimento. Ele havia dito no primeiro testemunho dele que ele tinha visto o Finch na mesma hora saindo da mercearia no seu Cadillac azul. E anos depois, praticamente 40 anos depois, ele é novamente entrevistado e ele diz que não tem certeza se ele havia visto Finch. Ele disse que o investigador Tony chegou perto dele já perguntando se ele havia visto o Charles Way Fish. E ele imediatamente disse que sim, mas ele não tinha certeza se tinha visto e ele acha que não tinha visto, então o depoimento dele é totalmente mudado depois de 40 anos, então se percebe que ele não tem nem noção de quem ele viu e de quem ele não viu. Então se percebe que o investigador Tony, ele modificou toda a sequência da investigação. Primeiro que ele nem poderia estar citando nomes antes de entrar em contato com o suspeito, antes de fazer a investigação mais prolongada. Então, o investigador Tony, ao citar o nome do Finch, ele influenciou outras pessoas a acharem que era ele. Então, isso fez com que a investigação fosse frouxa, que não tivesse uma investigação. Então, o advogado Coleman, ele chegou à seguinte conclusão de que não havia sido feita investigação. Simplesmente o investigador Tony escolheu um homem que fosse negro, que tivesse a aparência e a descrição que o Jones havia dado da cena do crime, e ele mandou então o Finch vestir um casaco e ir perante várias testemunhas, e isso influenciou para que outras pessoas achassem que era o Finch. Então, o investigador Tony, ele movimentou a cena de acordo com aquilo que ele achava que era correto. Então, um homem inocente estava preso por causa de uma má investigação. Então, os advogados de Finch chamam o investigador Tony para uma entrevista, para um depoimento. E ele diz que não tinha feito aquilo, que ele não tinha colocado um casaco em Finch, que quando ele chegou, ele já mandou direto ele para essa sala para ser visto pelas vítimas. Porém, as fotos dizem totalmente ao contrário, que ele tinha dado sim o casaco, que o Finch não estava usando o casaco na hora que ele foi preso. Então, o depoimento do investigador Tony era todo falso. Então, ele perdeu a credibilidade durante o tribunal, porque o que ele havia dito era mentira. E para que ele deveria mentir? Por que ele não falou a verdade? Então, ele foi desconsiderado. Agora, os advogados de Finch precisavam provar que aquela bala, aquele cartucho que eles encontraram dentro do carro de Finch não era o que foi utilizado na cena do crime. Então, eles conseguem entrar em contato com um ex-legista que fez a análise da cena do crime, que era o John Bustes. Então, eles conversam com ele e ele manda uma carta dizendo que a arma que foi utilizada para matar o Holliman não havia sido uma espingarda, que nenhuma espingarda havia sido utilizada naquele dia na cena do crime, e a arma que matou o Holliman era uma arma calibre 22, então era uma arma de fogo pequena. Depois dessa carta, percebeu-se que realmente o Finch era inocente. Então o Coleman, com outros advogados e alunos da Universidade de Direito, eles vão até o tribunal da Carolina do Norte, recorrem, mostram todas as pistas, o tribunal analisa e percebe que o Finch realmente era inocente, que o investigador Tony havia modificado a cena do crime, que ele havia mandado o Finch vestir um casaco, então tudo isso influenciou para ele ser reconhecido. Então o Tribunal de Justiça reconhece que ele era um homem inocente, então eles dão uma carta de liberdade. Então o Finch é libertado da prisão depois de 43 anos preso, gente. Então, assim, não foi dias preso, não foram meses, foram 43 anos
40 anos, 4 décadas, então foi muito tempo. Ele sai então ali do presídio de cadeiras de rodas e é uma emoção muito grande quando ele revê a família dele. Quando ele foi preso, a filha dele tinha apenas 2 anos e agora a filha dele já era uma mulher. E ele chora muito, ele sente muito por ter perdido a infância da sua filha, a adolescência da sua filha. Mas a família ali acolhe ele com todo carinho, ele fica muito agradecido pelos advogados que batalharam e foram atrás para inocentar ele. E a família então pergunta para ele o que ele deseja. Ele diz que é uma porção de batatas fritas e frango frito. Então eles levam o Finch até uma lanchonete, ele come bastante, todo mundo fica muito feliz. Na entrevista, o advogado Coleman, ele fica muito satisfeito com o decorrer das investigações finais que fizeram com que o Finch fosse inocentado. E ele não entende o motivo que demorou tanto para ele ser libertado, porque todas as provas mostravam que ele era inocente. E isto mostra o quanto a justiça pode ser incoerente em alguns aspectos, né? Principalmente para as pessoas negras. Então, nos Estados Unidos, isso ocorre muito. Quantas pessoas estão na cadeia e são inocentes? O Finch é uma prova de que muitas pessoas passam anos da sua vida na cadeia e até morrem na cadeia e são inocentes. Graças a Deus, essa história termina com um ponto final, apesar dele ter sofrido muito na prisão. E este era o caso de hoje. Eu queria trazer algo também que fosse assim, tivesse um final feliz. E se você gostou deste vídeo, já deixa o seu gostei. Se você não gostou também, coloca o seu dislike aí, não importa. Eu quero saber se você tá gostando ou não. Se você souber mais alguma coisa a respeito deste caso, já deixe nos comentários para que eu possa saber também. Como eu disse, essa foi uma pesquisa muito difícil, eu só consegui achar coisas em inglês, eu não sei nada de inglês, então eu peço a colaboração de vocês. Então era isso, até o próximo vídeo, tchau!